Tribunal Superior Eleitoral decidiu proibir colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs, registrados de fazer o transporte de armas e munições nas 24 horas que antecedem as eleições, no dia do pleito e também nas 24 horas posteriores. O veto foi implementado hoje, quando o plenário aprovou a inclusão de um artigo na resolução que trata de atos gerais do processo eleitoral. O objetivo é restringir a circulação de armas e munições exatamente no momento em que os ânimos estarão mais acirrados por causa do já tenso período eleitoral brasileiro em que a polarização política vem causando episódios de violência em todo o país. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio o advogado Jeffrey Cicchini. Jeffrey, queria começar perguntando para você qual que é o efeito prático, né, dessa medida aí colocada hoje em prática para os eleitores brasileiros. Uma ótima tarde para você. Eduardo, Mark, todos que nos ouvem, uma boa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Como havia dito agora há pouco ao Mark, é uma decisão judicial, embora uma decisão administrativa, uma resolução, mas tem efeito de lei, uma decisão que deverá ser cumprida até que segunda ordem de instância superior venha a declará-la inconstitucional. E eu já adianto, isso deveria pelo menos em tese acontecer, já que é uma decisão bastante abrangente e que gera muito questionamento jurídico. Agora, vamos explicar isso, Jeff, é importante para o nosso ouvinte. Por que é uma decisão questionável? Ela entra, por exemplo, em conflito com outras leis. Exatamente, é uma decisão que, além de abrangente, por quê? O Tribunal Superior Eleitoral ele deve estar vinculado a questões de pleito eleitoral. As suas decisões têm que ter nexo, correlação, relação com situações de pleito eleitoral. Essa decisão é uma decisão que alcança direitos fundamentais, alcança inclusive competências e atribuições de outros órgãos e instituições. Há uma lei federal, que é a lei que trata de armas, que remete a exclusividade ao Exército para tratar de situações que regulamenta atiradores, colecionadores e caçadores. Então, quem pode, segundo uma lei federal, tratar desse tema é o Exército. E existe regulamentação, existem portarias, existem decretos. E também cabe ao presidente da República tratar desse tema. Quando o Tribunal Superior Eleitoral restringe um direito que não é de sua competência, tratar gera questionamentos. Agora, é importante falar também que essa medida, a mim parece pelo menos um tanto quanto exagerada, porque o CAC, ele não pode usar arma no dia a dia, ele pode fazer o transporte de casa para o clube de tiro e vice-versa. Então, se dá a impressão, Jeffrey, que os CACs vão sair atirando a esmo para todo lado, ameaçando pessoas. Isso não encontra respaldo na realidade. Mark, em verdade, é uma confusão muito grande a respeito do tema armas. Nós vemos decisões judiciais confundindo posse de porte, confundindo porte de trânsito com porte expedido pela Polícia Federal. Essa é uma confusão que primeiro deve ser sanada. No início de setembro, só para contextualizar, o Tribunal Superior Eleitoral, em verdade, visando alcançar os CACs, essa era a finalidade, restringiu o porte de armas de militares que não estivessem em serviço e agentes de segurança que não estivessem em serviço e civis com portes expedidos pela Polícia Federal nos perímetros de 100 metros dos colégios eleitorais. Aí então os órgãos de segurança pública, percebendo a verdadeira finalidade do TSE, vieram e disseram, opa, pera lá, com certeza essa decisão tem a finalidade de restringir aos CACs, porque é então que não se faz uma resolução exclusiva aos CACs. E aí então veio essa resolução com a finalidade de consertar aquela primeira. Mas Mark, aquela primeira resolução continua vigente e agora fizeram mais essa. Então, aquela resolução do início de setembro restringindo o porte de arma, proibindo-o nos perímetros de 100 metros do colégio eleitoral ainda estão em vigor e agora os CACs também não podem transitar com suas armas em nenhum local do território nacional, em nenhuma localidade. Aproveitar essa questão, só desculpa, Escola, para reforçar isso, nós temos uma grande audiência de militares aqui. Os militares, eles não deixam de ser militares porque estão fora de serviço, exatamente, né? Esse ponto. Esse ponto é importante de explorar aqui. Inclusive, Mark, nesse mesmo sentido, a Polícia Militar já se manifestou, a Polícia Militar já expediu uma orientação dizendo o seguinte, que policiais militares
são policiais militares 24 horas por dia. Não tem como um Tribunal Superior Eleitoral restringir o direito a um porte de arma de um policial que é policial 24 horas por dia e tem uma permissão por lei federal. Então é isso que a gente trata. O TSE tá entrando em campos que não pode, tá entrando em campos que não é de sua atribuição. Militares são militares 24 horas por dia, policiais são policiais 24 horas por dia. Agora, pensem só, a grande confusão, Mark, que nós teremos, uma vez que o TSE restringiu o porte de arma nas localidades de colégio eleitoral no perímetro de 100 metros, há policiais que não estão de serviço e há militares que não estão de serviço, e a Polícia Militar, por exemplo, agora emite uma orientação dizendo que não, os policiais militares do Paraná podem estar armados nessas localidades. E agora? Por que isso? A Polícia Militar tá fazendo confusão? Não. O TSE tá tratando de um tema que não deveria. Jeffrey, eu queria só tirar uma dúvida. Na verdade, o Mark já entrou nesse caminho do efeito prático, né, da medida. A gente falando dessa questão dos militares, mas a gente fala que ela tem um efeito de lei, um período antes e após a eleição. Logo após esse período estipulado pelo TSE, já passa a valer e tocar a vida normalmente. Exatamente. Porque sempre tem essas dúvidas. Essa decisão do TSE tá sim amparada em uma lei, que é o Código Eleitoral. Sim. Tem um artigo do Código Eleitoral que permite tratar de temas específicos no período eleitoral. O TSE, então, ele pega como suporte essa legislação e cria essa proibição de 24 horas antes e 24 horas depois. Eu digo, eu tenho orientado, cumpram a decisão. É melhor. E eu, inclusive, vou cumprir essa decisão porque eu não quero causar problema, inclusive, pro policial que está trabalhando. É bom senso, né? O que a gente tem falado aqui todos os dias dessa semana. Eu me coloco na condição do policial que está ali diante de uma situação. Por que é que eu vou entrar num conflito com uma pessoa que não tem culpa alguma de uma decisão arbitrária dessa? Mas, Marcos, só retomando, acho que eu fiquei de dar uma resposta do trânsito dos CACs, né? Isso. Essa resolução, Mark, não tem sentido. Ela é desnecessária, ela não precisaria existir, porque o porte para trânsito do CAC é específico. É da casa, local de acervo, até o local de treinamento. Então, o CAC, em hipótese alguma, poderia ir armado em um colégio eleitoral. Ele já não tem essa permissão. Perfeito. Se um CAC for a um colégio eleitoral armado, ele já está praticando crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, uma resolução sem sentido. E agora essa resolução deveria então ter fechado os clubes de tiro, porque se o CAC não pode transportar da sua casa ao clube de tiro arma no período eleitoral, qual o motivo de ter Como essa arma vai chegar lá, ninguém sabe. O clube vai ficar aberto por qual motivo? Então uma decisão sem qualquer sentido e juridicamente, falo na condição de advogado, que preocupa muito em sua questão de legitimidade, de constitucionalidade. Eu ia perguntar isso, Jeffrey. Eu, como jornalista, como analista político, percebo que há uma construção de uma narrativa de que teremos uma praça de guerra no domingo, né? Essa resolução que nós estamos debatendo aqui, aí já se falou em colocar detector de metal na porta de estação eleitoral, tem a questão do celular, né? Que já teve, inclusive, presidente TRE Brasil afora dizendo que quem fizer confusão vai ser preso, que tem que deixar o celular em tal lugar. Então, sempre... não só as medidas, mas a forma da comunicação do sistema eleitoral tem sido autoritária. No mundo jurídico, também há essa percepção? Sim, Mark, há uma grande preocupação. Veja só, nós temos um Tribunal Superior Eleitoral, que acima dele tem a Suprema Corte. Tá? E essa decisão tem como relatoria e como presidente desse tribunal um ministro do STF. Então aí você já vê que não haverá alteração. O STF não vai tratar desse tema, dessa resolução do TSE. E você tem um órgão que deveria estar fiscalizando o judiciário, que é o Senado. E nós já vimos que o Senado não irá o fazer, não faz e não irá. Então gera uma certa preocupação. Como exigir a correta aplicação da Constituição no campo de matérias competência, atribuição, legitimidade para o fazer? Então, tá nítido que nós temos um ativismo judicial. Ativismo judicial é quando o poder judiciário está legislando, enquanto o poder judiciário tem a finalidade de interpretar a lei. Nós, cidadãos, criamos a lei, o judiciário a interpreta e a aplica. O judiciário não pode criar leis. Agora, se utilizam de interpretação para legislar. Esse é o caso. Está se utilizando de uma matéria administrativa, que é uma resolução, para legislar, restringindo o meu, o teu, o direito dos cidadãos. E essa medida, ela pode, claro, respingar em
tantas outras, em tantas outras áreas, né? Sim, Eu não digo a das armas, mas essa maneira de legislar que a gente vem falando aqui, que é mais uma vez em câmaras de vereadores, em situações que a gente mostra no dia a dia aqui, o judiciário criando, ou pelo menos tentando criar leis. Isso pode respingar em outras áreas também do trabalho de vocês e da sociedade. Tem respingado, né, Eduardo? E tem respingado. Você vê hoje as instituições estão realmente preocupadas, com medo. Nós vemos agora um ministro que faz sinal de degola porque ele não gosta de um voto contrário. Mas isso é normal num Estado democrático de direito. Então, o sistema democrático está fragilizado no nosso país. Um comentário de um juiz falando que quem não entregar o celular vai ser preso. Mas espera, ele sabe que prisão depende de lei. Eu, inclusive, gravei um vídeo na minha rede social e eu disse, a punição àquele que não entregar o celular pode ser a proibição de votar. Se esse eleitor for conduzido a uma delegacia, aquele que o conduzir praticará crime de abuso de autoridade. Porque condução para averiguação é crime de abuso de autoridade. Não existe lei criminalizando eu entrar com o celular. Agora, uma medida administrativa pode proibir? Pode. Mas a sanção não pode ser criminal. Acontece que no Brasil se está utilizando sanção criminal para tudo e todas as coisas. E aí nós estamos vendo pessoas presas por opinião, porque tudo tá virando direito criminal. É importante falar sobre isso. Jeffrey Chiquini, advogado, especialista inclusive em direito penal. E eu queria, para terminar, Jeffrey, falar justamente sobre isso, sobre esse momento que nós estamos vivendo. As liberdades, elas têm que ser sempre vigiadas, né? Tem aquela frase famosa, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Porque hoje é assim, não pode da eleição, daqui a pouco não pode no Natal, daqui a pouco não pode no Ano Novo, daqui a pouco não pode no dia de alguma coisa, e quando se vê, toda a liberdade foi embora. Então, é importante ter esse cuidado com as liberdades, né? Lutar para que a legislação que as garante fique intacta. Certamente, porque a liberdade é o nosso bem maior. E eu não posso aplaudir a restrição ilegítima e ilegal da liberdade do outro, porque o dia que o vento virar e a minha liberdade for cerceada pelos mesmos motivos, eu não tenho como gritar. Então eu luto pela liberdade de todos e até daquele que eu não gosto. Esse é o ponto. Na democracia, eu tenho que defender inclusive a liberdade daquele que eu não gosto, porque a liberdade cerceada daquele um dia pode permitir que a minha também o seja. Então o momento que nós estamos vivendo é um momento delicado. É um momento que eu digo, beira, com muito cuidado eu vou falar isso, dá até medo de falar, tá vendo? É um Estado democrático de direito que você tem medo do que fala. Nós estamos beirando a um totalitarismo. Isso é, sim, um caminhar que não é nem lento mais a um Estado totalitário. Jeffrey Chiquini, advogado, obrigado pela presença e pela atenção com os ouvintes de Jovem Pan em todo o Paraná. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Agora, 4h39.